Você percebe a manipulação? Elas são educadoras sexuais. Como você. Quem não quer educação sexual? É o que a gente briga aqui o tempo inteiro, eu e Verônica, como mães. Precisa de educação sexual. Porque educação sexual protege contra a pedofilia, contra todos os crimes sexuais, estupros e abusos e infinitos perigos que a gente sabe que todos nós corremos em nossas filhas. Então, educação sexual é o que a gente mais quer. É o que a gente tá fazendo aqui. Elas usam a educação sexual pra botar toda essa… Pra se apropriar desse tema. Mas qual é a base epistemológica da educação A sexual? cosmovisão cristã. Esse é o problema. Porque, por Foi exemplo, essa a resposta que eu dei um print, tá? quando a gente pensa em Brasil, Tem um story. eu trago duas divindades, né? Por exemplo, Oxum, pra falar Você de é filha de maternidade. Não, eu sou filha de Oiá, mas Oxum me mima também. mima. Eu também sou filha de Oiá. Tem jeito. Eu sei. Quando a gente pensa Oxum, a gente vai ter um Itã. Itã é uma história, né? Um Uriki. Que vai falar que Oxum primeiro lava as joias pra depois cuidar dos filhos. Então, nunca a mãe vem depois. Ela sempre vem primeiro. Porque sem ela não há filhos. Primeiro de tudo. Então não tem essa maternidade. Né? Inclusive, Oyeronke Oyeyumi, que é uma socióloga, filósofa nigeriana, que tá nos Estados Unidos, ela vai falar: o Ocidente chama a mãe de mother, que se você tirar o M é a outra. Other. Maravilhoso. Para você entender o quanto a mulher, ela é terceirizada, ela é a outra. A outra é o quê? A outra de quem? A outra do homem. Então, para falar de educação sexual, precisa sair do Ocidente, precisa sair da euroreferência. Porque senão a gente não vai se libertar, não vai descolonizar a vulva, o grelo, o clítoris, o útero. E a gente vai se ver absolutamente uma anomalia. Sim. Tudo que o nosso corpo produz naturalmente, como se eu bater uma siririca, meu peito incha, porque ocitocina, a prolactina tá conectado. É biológico. Sim. Mas isso se torna uma anomalia, porque não é do domínio da ciência euroreferenciada. E aqui no Brasil, a gente tem uma outra figura super importante, que são as pombagiras. Né? Populares, que estão espalhadas pelo país e que trazem um posicionamento para todas as pessoas, né? Qual foi a mulher que se encontrou com uma pombagira e não foi, entre todas as aspas, empoderada a sair de casa, a arrumar um emprego, a sair de uma relação abusiva, a transar? Ser dona do seu corpo, né? Isso é a pombagira que tá trabalhando na base. É uma expressão política de um feminino e de uma mulheridade que não tá no letramento de uma educadora sexual cristã. Não tá. E quando a gente traz isso? Por isso é muito importante que a educação sexual tenha uma epistemologia brasileira, uma epistemologia do sul global, uma epistemologia que as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, as mulheres pretas, as mulheres não brancas façam parte. O que será do país, de nós mulheres, quando nós, mulheres não brancas, tivemos na ponta discutindo educação sexual, justiça reprodutiva, maternidade, aleitamento? Como vai ser diferente? Como que será? as pautas? A gente quer isso aí, eu quero morar. É o meu país. Nosso país. É o nosso país, a gente tem um A meme. gente, calma aí, a gente tem a presidente do nosso Presidente país. e, peraí, ministra da saúde do nosso país. Ministra do nosso país. A gente pronto. criou um meme, que é A o gente nosso tem país, nosso entendeu? país. Achei. É isso. Tem, Então. a gente tem algumas mulheres que estão no nosso país, então você acabou de ser eleita. É que a gente vota. A gente vota e elege. Acabamos de escolher a ministra da saúde do nosso país. Boa. Eu acho que é muito louco, né? Porque a gente sempre pensa a saúde num lugar eugênico, né? Sim. O lugar do médico, que é, inclusive, a ciência que vai desenvolver a ginecologia através dos corpos das escravizadas, né? Torturando. Torturando. Ele aprendeu a fazer torturando mulheres pretas. Sem anestesia, sem nada. Torturando. Torturando né? mesmo. A palavra Então, é essa. Pensar a saúde a partir, por exemplo, da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia, com profissionais de múltiplas áreas envolvendo saúde integrativa e alopática, é um avanço que a gente precisa demais, sobretudo num país majoritariamente afro-indígena. Você né? falou que ia colocar uma polêmica na mesa. A polêmica já aconteceu e a gente não percebeu ou ela ainda vem? Não, era só o fato mesmo das mulheres brancas serem as moralistas que dão suporte ao patriarcado. Mas a gente tá… Várias. Qual é o nome daquela lá do Kondiaya? Aquela lá de verdinha, a tia Lídia.
Ah, sim, são Várias cheerleaders. líderes. Várias cheerleaders. Assim, não é isso, assim. Pra mim é muito importante, né? A gente fala patriarcado, como Não, se… e, As Carol, mulheres brancas são o São. cinturão do cinturão, patriarcado. Sim, sustentam. Tem que ter alguém sustentando. Até porque eles não sustentam porra nenhuma. Eles só estão lá no topo mandando e usufruindo. Sim. Mas elas sustentam. Absolutamente. E elas sustentam com uma E parada elas somos muito nós, doida, né? Mas assim, não, estamos mas, tipo aqui assim, nos Gê, disponibilizando, eu e você, Não, mas é que assim, a ouvir Ju, por outro lado da exemplo… história. Tô Eu rindo. não aguento. Não, porque eu acho assim, porque essa sustentação ainda é de um lugar assim, estou protegida. Você sempre coloca isso, eu acho muito legal. Faz né? sentido. De tipo assim, estou Elas acham que protegida são por parte esses do, homens. Entendeu? São que elas Cara, tem somos uma obra partes. que eu quero indicar. falam, Indica. indica. É Infiltrados na Clã. Eu vi, eu acho. Do É filme? Filme Vi. do Spike Lee. Maravilhoso. Não quero dar spoiler, não dá. mas você Dá lembra sim. a cena? Dá assim, eu quero saber, Eu porque odeio de repente eu não vou spoiler, conseguir amiga. ver, porque eu sou mãe de duas, e aí eu vou ficar sem saber Tem o uma filme. figura- Aí ou ela transa pra caralho, ela é materna. Cara, Verônica, tu tem que assistir, a galera que intelectual, tá assistindo. filme não dá. A gente tem que assistir, porque tem uma figura, uma mulher, que Sim. ela é o sustentáculo Sim. de todas as reuniões da Ku Klux Klan, Estados Unidos, lá e tal. E aí, É verídico ou não? então, Sim ou não? Provavelmente. o filme flerta, assim, né? com- Fica tá. no ar. Fica no ar. Só que aí a parada é a seguinte: no fim, tem que explodir uma onda lá. E os cara branco mandam ela explodir. Isso aí, vai lá. E Se ela fudeu. explode junto com a parada. Óbvio. É isso, mas é isso. É Não, isso. e ela não faz- vai explodir junto é com a isso que você parada. fala. E aí, eu fiquei pensando, cara, será que as mulheres brancas que assistiram Infiltrados na Clã percebeu que Sim, elas vão percebemos, explodir junto? percebemos. Elas vão explodir E ela junto. explode Percebemos. orgulhosa, porque ela tá servindo, Servindo, a Ku Klux óbvio. Klan. Então, isso é muito sério. Quando eu vejo, assim, né, a romantização da menstruação, né, sangue na cara, minha lua desceu, então eu tenho que ficar quietinha. Sim, vou plantar minha lua, estou recolhida. Essas coisas eu falo, cara, isso é absolutamente Classista. classista, racista. Muito. Deslocado da realidade da conjuntura nacional, inclusive atual, do Brasil. Então, Apropriação cultural. É tanta é tanta violência. É tanta violência. Por outro lado, a gente não pode negociar o fato de que a empregada doméstica tá lavando seu banheiro de pé no chão, descalça, no fio do caralho, menstruada com endometriose e mioma. Então, se a gente também não toma essa pauta, o que acontece? Sim. E tá lavando o pé do chão dessa menina aí que tá passando sangue menstrual na testa e falando que eu amo minha lua e sou conectado. Entende? Então, e agora? Pra onde a gente vai? Também tem uma encruzilhada. Não romantizar a menstruação é um objetivo político. Mas não visibilizar que o quadro cíclico numa sociedade desigual gera somatizações, por exemplo, como mioma, Sim. somatizações, por exemplo, como endometriose, indiagnosticada pelo SUS, porque demora. Pra você Sim. ter um diagnóstico, você precisa ter outras instrumentalidades do sistema. E ela vai sofrer com dores incapacitantes sem saber por quê, até que vai chegar na minha mãe, na minha avó e na minha bisavó e vai Vai ter que arrancar tirar o útero o útero. dela. E aí a gente tem um projeto eugênico de controle de natalidade, porque quanto menos mulher preta e não branca parindo, menos marginal, que é o discurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Então, ciclicidade não é tangencial, é Não central. tangencial. É política, É política. objetivamente. E eu falo sobre isso porque o útero das mulheres negras é a encruzilhada desse país. Foi através desse útero que a gente tem uma nação. Eu quero fazer uma pergunta polêmica. Vai lá. Quero a sua opinião. Ai, meu Deus, talvez eu não dê. Tá bom. Talvez ela dê uma de Glória Pires. Não vou opinar. Qual é a sua opinião sobre barriga de aluguel? Cara, de verdade, eu não tenho opinião. Assim, primeiro eu acho que é uma demanda da classe média. Que é um pouco isso. É Quem isso que eu vai tô- alugar a sua barriga no Brasil, sobretudo? Então, quem vai alugar? Quem vai ser a barriga As de mulheres aluguel? pobres. As mulheres pobres. É uma demanda da classe média. O pensamento social brasileiro tem um lastro com a ama de leite. Pois é, isso. Tem um lastro. E tem uma dívida histórica, porque pra você ter alguém amamentando é porque essa pessoa pariu e ela tá puérpera. Sim. Certo? E se ela tá amamentando teu filho é porque ela deixou dela em algum lugar. Exatamente. abandona. Então, assim, esse útero que aqui no Brasil foi o útero que gerou a mercadoria Uhum. e agora tem uma demanda gourmet de uma classe média específica. Então, acho que aqui eu já tô dando a minha opinião. Já deu. Muito obrigada.
Mas não condeno, não Sim, julgo. eu acho que é muito complexo, né? Um tema... Assim, não, a despeito não, perdão. Não condeno, não julgo, a depender da configuração dos acordos. Eu acho que tem barriga de aluguel. Mas aí não seria de aluguel, né? Não, Eu e a minha irmã, tipo, uma irmã que gera pra uma outra irmã, não é barriga eu conheci de aluguel. recentemente alguém que eu passei a respeitar muito mais. Estive com ela o mês passado. Nunca tinha conhecido ninguém, entre aspas, barriga de aluguel, porque eu acho que ela nem usa essa categoria. Ela tá gerando um bebê pra amiga que não pode ter filho. Mas aí não é aluguel, né? Eu acho que é sobre mercantilizar. Ah, sim. É solidária. Tipo, se eu quiser barriga engravidar solidária, barriga solidária. pra Verônica, Isso. entendeu? Tudo bem. É uma coisa que… Tudo bem. Eu acho grave pra nós, assim. Pra nós que tivemos que parir para a reprodução mercadológica do país durante 300 anos. Sim. Tem uma ferida aberta. Ferida aberta. Muito grave. E ainda hoje, sobretudo nos extremos do país, nos extremos das grandes capitais, as periferias, a gente tem essa demanda por ocasião da nossa… Do empobrecimento da nossa história, né? Porque a gente não nasceu pobre, a gente é empobrecido. Sim. Então, é complexo. Mas acho que eu consegui dar a minha opinião. Sim, muito obrigada. Mas então foi isso. Você, sem querer, trouxemos a nossa polêmica e você maravilhosamente completou tudo que a gente precisava. Eu acho que foi um match perfeito. É por isso que ela virou nossa ministra da saúde. Exatamente. Foi isso, nosso país. Porque é isso. E daí, obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo e convite. por fazer sentido isso, assim… Sim. O meu incômodo, entendeu? Obrigada por você nomear, pela sua experiência, pela sua inteligência, pela sua coragem. E por você explicar, contando a sua história, a história das antigas, das que vieram antes de você. E fazer por que aquilo estava me incomodando tanto, entendeu? Me ajudar a nomear os incômodos. É muito louco, assim, sabe? Eu tenho visto muitas coisas, assim, é só um desabafo agora. Muita coisa que é muito importante, que é apropriada, esvaziada e a gente quer largar a mão. Sim. Sabe, por exemplo, vou falar uma coisa muito pessoal, assim. Eu sou uma pessoa de candomblé, uma pessoa que acredita no vento, na planta, no ar, no mar, na água, na terra. E aí tem os jovens místicos, né? Sim. A gente fala aqui Classe bastante. média, papapá. E aí você vê essa galera esvaziando, descaracterizando. Aí às vezes você pensa, cara, eu não quero mais falar com o vento, falar… Mas não, isso me trouxe com vida até aqui. Isso trouxe minha avó com vida até aqui. Isso trouxe minha bisavó com vida até aqui. Não é meia dúzia de jovens místicos que vai me retirar de um lugar de herança e legado. É a mesma coisa sobre os nossos corpos. Não é porque meia dúzia de mulheres de classe média que viaja pro norte do país, passa uma semana com mulheres indígenas e volta vendendo vivência de R$1.500, que aquilo que as mulheres indígenas estão fazendo é menos importante. Sim. Entende? Por isso que quando começa a falar de menstruação, ciclicidade, as pessoas começam… Ai, meu Deus, lá vem o negócio do sagrado feminino. Pois é. Primeiro, o sagrado e o profano faz parte da minha realidade política, cultural. O sagrado e o profano. Tá dentro do candomblé, tá dentro da Umbanda, tá dentro das matrizes primordiais. Sim. Não foram as mulheres brancas de classe média que inventaram isso. Agora a gente precisa Não, elas se apropriaram. Exato. Inclusive. A gente precisa ter pulso, ter espaços como esse pra gente falar, isso é nosso. Tem fonte, tem Você conhece a lastro. Letícia? Do Sagrado Feminismo Periférico? Conheci, tive a oportunidade de dar uma aula pra Bel Said, né? Que é uma médica ginecologista, natural e alopática também, obstetra. E a Lê tá fazendo curso com ela. Trocamos umas ideias polêmicas que eu não vou trazer aqui. Mas tem A gente imagina. Imagina, né? A gente imagina. Porque ela me perguntou, e aí? Aí eu falei, olha, pra mim, pessoas com útero. Ponto. Isso pra mim é inegociável. Eu trabalho com mulheres e pessoas com útero. Mas eu acho que isso é uma boa, sabe, Carol? Tipo, mulheres e pessoas com úteros. Sim. E não simplesmente assim… A gente só as não quer que pessoas eu com seja útero. chamada como uma pessoa… Eu não sou uma pessoa com útero. Eu sou uma mulher. E eu acho que é isso. Eu acho que Entendeu? a gente É como você falou, linguagem importa. Linguagem incluir, importa. Incluir Linguagem é bom. importa. Então, assim, às vezes Incluir eu é vejo, maravilhoso. tipo, alguma coisa de alteração de lei. Pessoas que menstruam. Eu falo, por que não? Mulheres e pessoas que menstruam. Eu acredito no matriarcado. Uhum. Então, eu sou a mulher de candomblé. Então, Iabá, Iá, né? Que é mãe. Assim, o matriarcado vem da mulher. Né? E óbvio,
Você não vai apagar a mulher? Não, nem posso. Sou a filha de Oiá, mãe dos 9 mundos, impossível. Todavia, também tenho sob orientação sulear, não euro-referenciada, uma importante filósofa, estudiosa, pesquisadora já no Orum, né, já ancestral, que é a Subofun Somé, no livro chamado Espírito da Intimidade, que vai falar a importância política, espiritual, integrativa das pessoas que não são identificadas com seu sexo biológico. E qual a importância dessas pessoas na sociedade da Gara. Sim. Então, tem camadas que, Sim. se a gente ficar sempre no LGBTQIAP+, apenas a partir da euro-referência, a gente não dá conta da complexidade do que somos em comunidade. Né? Quando eu atendo uma pessoa com útero, quando eu atendo um homem trans, e eu consigo preservar o útero dele, não precisa tirar seu útero, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assado. Sabe? É poderoso demais. Cada útero preservado é poderoso demais. Sim. Poderoso demais. Sobretudo para pessoas não brancas. Uhum. Porque o nosso corpo, até 5 gerações atrás, era mercadoria. Se apropriar da nossa reprodução, se apropriar da nossa saúde íntima sexual, se apropriar do nosso corpo como ponte para ser, estar, viver o que a gente veio para ser, que é feliz, é um direito inalienável para todas as pessoas, sobretudo as que têm útero e que são mulheres. Então, eu não negocio isso. Sim. Sabe? Todo útero para mim importa, de todas as pessoas. E as mulheres que nasceram sem útero ou não têm útero porque viveram esterectomia, vem também, tamo junto. Claro. E o que eu Sim. puder somar, bora que bora. Tenta direito, garota.